O Livro dos Médiuns, capítulo 31, segunda parte. Dissertações espíritas. Não temais certos obstáculos, certas controvérsias. Não atormenteis a ninguém com qualquer insistência. A persuasão não virá aos incrédulos, senão pelo vosso desinteresse, senão pela vossa tolerância e vossa caridade para com todos, sem exceção. Guardai-vos, sobretudo, de violentar a opinião, mesmo por vossas palavras e vossas demonstrações públicas. Quanto mais fordes modestos, mais chegareis a vos fazer apreciar. Que nenhum motivo pessoal vos faça agir, e encontrareis nas vossas consciências uma força de atração que só o bem proporciona. Os espíritos, por ordem de Deus, trabalham para o progresso de todos sem exceção. Vós, espírita, fazei o mesmo. São Luís. Qual é a instituição humana, mesmo divina, que não tem obstáculos a superar? Cismas contra os quais é preciso lutar? Se não tivesseis senão uma existência triste e enxangue, que vos atacariam sabendo que devereis sucumbir de um momento para outro. Mas como vossa vitalidade é forte e ativa, como a árvore espírita tem raízes fortes, supõe-se que possa viver muito tempo, e tenta-se martelar contra ela. Que farão esses invejosos? Abaterão quando muito alguns ramos que desabrocharam com uma nova seiva, e serão mais fortes do que nunca. Chamei. Vou falar-vos sobre a firmeza que deveis ter em vossos trabalhos espíritas. Uma citação sobre esse assunto vos foi feita. Aconselho-vos a estudar de coração e de vos aplicar o seu espírito, porque, igual a São Paulo, sereis perseguidos, não mais em carne e osso, mas em espírito. Os incrédulos, os fariseus da época, vos censurarão, vos ridicularizarão, mas nada temais. Essa será uma prova que vos fortificará. Se a souberdes entregar a Deus, e mais tarde vereis vossos esforços coroados de sucesso. Isso será um grande triunfo para vós no dia da eternidade, sem esquecer que, neste mundo, já há uma consolação para as pessoas que perderam parentes e amigos. Saber que são felizes, que se pode comunicar com eles, é uma felicidade. Marchai, pois, para diante. Cumpri a missão que Deus vos dá, e vos será contado no dia em que comparecerdes diante do Todo-Poderoso. Chamei. Venho eu, teu Salvador e teu Juiz. Venho como outrora
entre os filhos transviados de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora, a minha palavra, deve lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro. Uni em feixes o bem esparso na humanidade. E disse: Vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se afastaram do caminho reto e amplo que conduz ao reino de meu Pai. Dispersos nos ásperos atalhos da impiedade, meu Pai não quer iniquilar a raça humana. Ele quer, não mais por meio dos profetas, não mais por meio dos apóstolos, quer que, vos ajudando uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos coroais, e que a voz daqueles que já não existem se faça ouvir, ainda para vos gritar. Rogai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer, se desenvolverem como o cedro. Crede nas vozes que vos respondem. São as próprias almas daqueles que evocais. Não me comunico, senão raramente. Meus amigos, aqueles que assistiram à minha vida e à minha morte, são os intérpretes divinos das vontades de meu Pai. Homens fracos, que credes no erro de vossas obscuras inteligências, não apagueis a tocha que a clemência divina coloca entre vossas mãos, para clarear vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Eu vos digo, em verdade, crede na diversidade e na multiplicidade dos espíritos que vos rodeiam. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes, desviados que, vendo o céu, também no abismo do erro, crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, os sistemas com as verdades. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades estão no cristianismo. Os erros que neles se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos gritam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Nota: esta comunicação, obtida por um dos melhores médios da Sociedade Espírita de Paris, está assinada por um nome que o respeito não nos permite produzir senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade, e porque muito frequentemente dele se abusou nas comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Não duvidamos de nenhum modo que não possa se manifestar. Mas se os espíritos verdadeiramente superiores
não fazem senão, em circunstâncias excepcionais, a razão nos proíbe crer que o espírito puro, por excelência, responda ao apelo de qualquer um. Haveria, em todos os casos, profanação em lhe atribuir uma linguagem indigna dele. Por essas considerações, é que sempre nos abstivemos de publicar algo que levasse esse nome, e cremos que não se poderia ser mais circunspecto nas publicações desse gênero, que não tem autenticidade senão pelo amor próprio, e cujo menor inconveniente é o de fornecer armas aos adversários do Espiritismo. Como dissemos, quanto mais os espíritos são elevados na hierarquia, mais seu nome deve ser acolhido com desconfiança. Seria preciso estar dotado de uma bem grande dose de orgulho para se vangloriar de ter o privilégio das suas comunicações e se crer digno de conservar com ele, como com seus iguais. Na comunicação acima, não constatamos senão uma coisa, que é a superioridade incontestável da linguagem e dos pensamentos, deixando a cada um o cuidado de julgar se aquele cujo nome leva não a desmentiria. Sobre os médiuns. Todos os homens são médiuns. Todos têm um espírito que os dirige para o bem quando sabe escutá-lo. Agora, que uns se comuniquem diretamente com ele por uma mediunidade particular, que outros não o ouçam senão pela voz do coração e da inteligência, pouco importa. Não deixa de ser seu espírito familiar que os aconselha. Chamai-o espírito. Razão, inteligência, é sempre uma voz que responde à vossa alma e vos dita boas palavras. Apenas não o compreendeis sempre. Nem todos sabem agir segundo os conselhos da razão. Não dessa razão que se arrasta e se rebaixa antes de marchar, essa razão que se prende no meio dos interesses materiais e grosseiros, mas essa razão que eleva o homem acima de si mesmo, que o transporta para regiões desconhecidas, chama sagrada, que inspira o artista e o poeta, pensamento divino que eleva o filósofo, impulso que arrebata os indivíduos e os povos, razão que o vulgo não pode compreender, mas que eleva o homem e o aproxima de Deus, mais do que nenhuma outra criatura. Inteligência que sabe conduzi-lo do conhecido para o desconhecido e o faz executar as mais sublimes coisas. Escutai, pois, essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar, e chegareis progressivamente a ouvir vosso anjo guardião, que vos estende as mãos do alto do céu. Eu vos repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos bons espíritos. E é deste ponto de vista que todos os homens são médiuns. Chame.
Primeiro, correção de qual instituição humana, ou mesmo divina, que não encontrou obstáculos a vencer, cismas contra que lutar. Se apenas tivesseis uma existência triste e lânguida, ninguém vos atacaria, sabendo perfeitamente que havíeis de sucumbir de um momento para outro. Mas, como a vossa vitalidade é forte e ativa, como a árvore espírita tem fortes raízes, admitem que ela poderá viver longo tempo e tentam golpeá-la a machado. Que conseguirão esses invejosos? Quando muito, deceparão alguns galhos, que renascerão com seiva nova e serão mais robustos do que nunca. Channing. Segundo correção X, venho, eu, vosso Salvador e vosso Juiz, venho, como outrora, aos filhos transviados de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, tem que lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Revelei a doutrina divina, como ceifeiro, atei em feixes o bem esparso na humanidade e disse, vinde a mim, vós todos que sofreis. Mas, ingratos, os homens se desviaram do caminho reto e largo, que conduz ao reino de meu Pai e se perderam nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer, não mais por meio de profetas, não mais por meio de apóstolos, porém, que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, vos socorrais e que a voz dos que já não existem ainda se faça ouvir, clamando-vos, orai e crede, por isso que a morte é a ressurreição, e a vida a prova escolhida, durante a qual, cultivadas, as vossas virtudes têm que crescer e desenvolver-se como cedro. Crede nas vozes que vos respondem, são as próprias almas dos que evocais. Só muito raramente me comunico. Meus amigos, os que hão assistido à minha vida e à minha morte são os intérpretes divinos das vontades de meu Pai. Homens fracos, que acreditais no erro das vossas inteligências obscuras, não apagueis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear a estrada e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Em verdade vos digo, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos que vos cercam. Estou infinitamente tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza. Para deixar de estender mão protetora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas, não mistureis o joio com o bom grão, os sistemas com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgais o nada, vos clamam vozes, irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Nota. Esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada com um nome que o respeito nos não permite reproduzir, senão sob todas as reservas, tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade porque dele se há muitas vezes abusado demais, em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. De modo algum duvidamos de que ele possa manifestar-se, mas, se os espíritos verdadeiramente superiores não o fazem, senão em circunstâncias excepcionais, a razão nos inibe de acreditar que o espírito por excelência puro responda ao chamado do primeiro que apareça. Em todo caso, haveria profanação, no se lhe atribuir uma linguagem indigna dele. Por estas considerações, é que nos temos abstido sempre de publicar o que traga esse nome. E julgamos que ninguém será circunspecto em excesso no tocante a publicações deste gênero, que apenas para o amor próprio tem autenticidade cujo menor inconveniente é fornecer armas aos adversários do espiritismo. Como já dissemos, quanto mais elevados são os espíritos na hierarquia, com tanto mais desconfiança devem os seus nomes ser acolhidos nos ditados. Fora mister ser dotado de bem grande dose de orgulho, para poder alguém vangloriar-se de ter o privilégio das comunicações por eles dadas e considerar-se digno de com eles confabular, como com os que lhes são iguais.
Na comunicação acima apenas uma coisa reconhecemos, é a superioridade incontestável da linguagem e das ideias, deixando que cada um julgue por si mesmo se aquele de quem ela traz o nome não a renegaria. Sobre os médiuns X, todos os homens são médiuns, todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-lo. Agora, que uns se comuniquem diretamente com ele, valendo-se de uma mediunidade especial, que outros não o escutem senão com o coração e com a inteligência, pouco importa, não deixa de ser um espírito familiar quem os aconselha. Chamai-lhe espírito, razão, inteligência, é sempre uma voz que responde à vossa alma, pronunciando boas palavras. Apenas, nem sempre as compreendeis. Nem todos sabem agir de acordo com os conselhos da razão, não dessa razão que antes se arrasta e rasteja do que caminha, dessa razão que se perde no emaranhado dos interesses materiais e grosseiros, mas dessa razão que eleva o homem acima de si mesmo, que o transporta a regiões desconhecidas, chama sagrada que inspira o artista e o poeta, pensamento divino que exalça o filósofo, arroubo que arrebata os indivíduos e povos. Razão que o vulgo não pode compreender, porém que ergue o homem e o aproxima de Deus, mais que nenhuma outra criatura, entendimento que o conduz do conhecido ao desconhecido e lhe faz executar as coisas mais sublimes. Escutai essa voz interior, esse bom gênio, que incessantemente vos fala, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo guardião, que do alto dos céus vos estende as mãos. Repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos bons espíritos e é deste ponto de vista que todos os homens são médiuns. Channing,